ele também está responsivo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Como vocês podem ver, ó, para celular, ele se adapta, ele tira o título e só deixa logo. Fica bem bonitinho. Ó, quando eu vou aumentando, ele vai se adaptando. Bom, e é isso, galera. Vamos lá pro código. Bom, começando aqui no código, eu já criei meu arquivo index.html e style.css. Mas antes da gente começar aqui no HTML, eu vou criar uma nova pasta chamada images. E essa pasta vai armazenar todas as nossas imagens que a gente vai usar nessa aula, beleza? Que vão ser, ó, aqui eu já criei minha pasta e já está todas as imagens. Eu vou deixar as imagens aí na descrição para vocês baixarem, beleza? Vai ser um link do Mediafire para vocês baixarem essa pasta aqui já. Bom, as imagens vão ser a logo do Além do Código, vai ser o cadeado, que é o lock, porque a gente vai usar o lock no label da senha. A gente vai usar o avatar para o label do e-mail, que é um avatarzinho, e um check para a gente personalizar o nosso checkbox, beleza? Bom, agora começando aqui no HTML, eu já vou criar uma estrutura HTML5. E nessa estrutura aqui eu já vou mudar para PT como language. Eu vou mudar o title para além do código. E aqui em cima eu vou colocar um link para o nosso arquivo CSS, beleza? Aqui na head é só isso. Agora a gente vai ir para o body. No body eu vou criar uma div chamada content, que vai ficar todo o nosso conteúdo, beleza? Então venho aqui e coloco content. Aqui nessa div é onde vai ficar o nosso formulário inteiro, desde o título até os links do footer, né? Bom, o primeiro elemento aqui da div vai ser a header. Bom, essa header a gente vai colocar a nossa logo e o título da Além do Código. Então, para fazer isso é bem simples. A gente vem aqui e coloca image. Como vocês viram, aqui apareceu dois atributos. O primeiro é o src, que vai procurar onde está a imagem. No nosso caso, está dentro da pasta images. Então, a gente vem aqui, coloca um ponto barra images barra logo.svg. Bom, a gente já está puxando a nossa logo aqui, beleza? E o out? O out serve para descrever o que é a imagem. No nosso caso, a imagem é a logo.svg, é a logo do Além do Código. Então eu venho aqui e coloco o logo do Além do Código. Bom, o out ele é muito bom porque ele melhora até o SEO do seu site. Então eu recomendo colocar ele. Ele serve para leitores de tela também, para quem não está conseguindo enxergar a imagem ou tem algum problema de conexão e não carrega, entendeu? Bom, e agora a gente vai colocar o título da nossa header, né? Que é o Além do. Bom, o nosso título vai ser Além do Código, que nem eu mostrei para vocês lá no começo. Bem, agora a gente vai começar a nossa tag main, que vai ser o conteúdo central da nossa página, que no nosso caso é o formulário. Então, eu venho aqui e coloco a tag form. Porque a tag form, ela serve para criar um formulário, né? O próprio nome já diz, né? Esse action a gente não vai usar hoje, tá? Porque a gente não vai fazer nenhum back-end, só vai ser o front. Então eu vou tirar. Dentro desse formulário vai ter 3 inputs. Os 2 primeiros vão ser o de e-mail e o de senha. E o terceiro vai ser o checkbox, que vai ser a caixinha que você marca se você quer se manter logado ou não, beleza? Bom, então para cada input eu vou colocar uma div, beleza? Bom, então a primeira eu vou colocar uma div e eu vou colocar uma classe nela de input field. E dentro eu vou colocar um input com um type e-mail, não vai ser text, beleza? Vai ser um type e-mail, porque vai ser um input de e-mail. Eu vou colocar um placeholder de e-mail também,
O placeholder ele vai criar um textinho dentro do input para sinalizar o que é, beleza? Eu vou mostrar para vocês como fica. Bom, eu vou abrir aqui com Live Server, que é um plugin do VS Code que dá para você ver o seu HTML em tempo real. Então, ó, vamos ver como vai ficar. Ó, aqui está nosso título. A nossa logo está aqui, ó, só que a gente não está conseguindo ver ela porque ela está em branco. E aqui é o nosso input e-mail. Ó, como vocês podem ver, o que está escrito aqui dentro é o placeholder. Se eu colocasse outro texto ali, ia aparecer aqui. Bom, e aqui só dá para a gente colocar e-mail. Se a gente colocar um texto qualquer, não vai enviar o formulário, tá bom? E agora eu vou colocar um label. Tá, aqui no label eu vou precisar identificar para qual input esse label é. E no nosso caso é para o e-mail. Então a gente precisa colocar um ID aqui, que vai ser e-mail também. Então a gente vem aqui e coloca e-mail. O for, ele é identificado pelo ID do input, beleza, gente? Bom, aqui dentro do label eu vou colocar uma imagem, que vai ser a imagem do avatar que eu falei para vocês. Então eu venho aqui e, como vocês já sabem, a gente usa a tag image para imagem. O src é para procurar a imagem, que está dentro da pasta images, avatar.svg. E o alt eu vou colocar como login. Não, como e-mail, porque aqui é o campo de e-mail. Então vai funcionar bem aqui. Ó, mas para antes mostrar para vocês para que serve o label, eu vou colocar alguma coisa escrita aqui dentro. Ó, vou colocar e-mail. Ó, aqui na tela apareceu escrito e-mail. Só que isso daqui não é um texto qualquer. Esse texto ele está identificando o nosso input e-mail. Então, quando a gente clica, o nosso input é selecionado. Por isso que é bom usar o label e não um texto. Bom, agora a gente pode voltar à nossa imagem. Aqui na tela não vai aparecer porque é branco. E está muito grande, na verdade. Ó. Dá até para ver um pouquinho, só que está bem grande. Para a gente mudar isso, a gente vai colocar um width de 33 pixels e um height de 33 pixels também, para ficar menorzinho. Vamos ver como ficou. Aqui, ó. Dá para ver bem clarinho. Tá. Agora vai ser o campo da senha. Então, a gente vai colocar mais uma div com a mesma class dali de cima, porque vai ser a mesma estilização. Vai ser um input field. Tá. Aqui dentro desse input field, eu vou colocar um input, só que não vai ser um type e-mail, né, gente? Vai ser um type password, porque vai ser senha. E esse input é bem legal, porque quando você escreve algo dentro, ele fica com aquelas bolinhas pretas para você não saber o que está escrito. Isso é bem legal. Eu vou colocar um placeholder aqui de senha. E eu já vou colocar uma identificação, que vai ser password, para a gente identificar lá no label. E agora eu vou colocar o label, que vai ser for password, que vai procurar o nosso ID aqui, entendeu? Aqui dentro eu vou colocar uma imagem, que vai ser a imagem do lock, que é a imagem do cadeado. E no alt eu vou colocar senha, porque essa imagem vai significar que é para colocar senha, beleza? Bom, vamos ver como fica lá na página. Ó, como vocês podem ver, tá um cadeado aqui gigante, né? Porque a gente esqueceu de colocar o width e o height. E aqui embaixo tá o input da senha. Então, quando a gente clica aqui na imagem, o campo da senha é selecionado. E olha que legal que fica. Fica com as bolinhas pretas para não identificar o que está sendo escrito. Bom, vamos lá colocar o height de 33 pixels também e o width de 33 pixels. Agora ficou bem menor, né? Ficou bem melhor também. E agora a gente vai fazer
o nosso checkbox. Bom, para o nosso checkbox a gente vai colocar uma div também, só que a class não vai ser um input field. Vou colocar a class aqui como checkbox, para a gente identificar lá no CSS. Aqui dentro eu vou colocar um input com um type checkbox, porque vai ser o tipo do input, certo? E aqui não dá para colocar placeholder porque não vai ter nada escrito dentro. Vamos ver como é esse checkbox. Ó, como vocês podem ver, é esse quadradinho aqui e a pessoa escolhe se ela quer manter ou não manter, entendeu? E aqui por padrão já vou colocar como checked, porque quando a pessoa abrir a página já vai estar checado aqui, ela já vai estar por padrão checado ali. Então, ó, vou dar um reload aqui e ó, tá como checked ainda. E aqui eu já vou também colocar um ID para a gente pegar lá no label, que vai ser a remind pass, que é lembrar senha. E aqui no input eu acho que é só isso por enquanto. Agora a gente vai lá para o label. No label a gente vai pesquisar por remind pass. O label é para o remind pass e aqui dentro eu vou escrever lembrar senha, que é o que a gente quer escrito aqui dentro, beleza? Ó, vamos ver como ficou. Ó, agora tem um label aqui. Quando eu clico, ele marca e desmarca, entendeu? Tá, agora por último no nosso formulário, eu vou colocar o botão, que vai ser uma tag button mesmo. E aqui dentro a gente vai colocar login. Aqui dentro eu não vou colocar nenhum atributo, porque a gente não vai precisar aqui. E agora a gente vai para o footer, tá, gente? O footer vão ser aqueles dois links, que é o de esqueci minha senha e o de criar conta. Bom, eu venho aqui e crio uma tag footer, que é rodapé. E esse footer vai ter dois elementos, né, gente? Que vai ser dois links. O primeiro link, como vocês viram, ele é mais fininho, né, do que o outro. Então, para a gente fazer isso lá no CSS, eu vou colocar a tag span. Mas por que span? Porque o span ele vai conseguir diferenciar lá no CSS. A gente poderia colocar um ID aqui ou uma classe diferente, mas aqui eu vou colocar um span porque eu acho melhor, beleza? Bom, e aqui dentro, aí sim eu vou colocar a tag A, que é de link, beleza? Aqui dentro do href eu vou colocar uma hashtag, porque a gente não quer que seja redirecionado para nenhum lugar. E aqui dentro eu vou colocar assim, ó, esqueci minha senha. Beleza? Bom, e eu vou criar outro link. E aqui eu não vou precisar colocar a tag span, porque esse aqui vai ser o estilo padrão do link. Aí aqui no span a gente vai dar umas modificadas. A gente vai colocar o font weight menor. E aqui dentro vai ser criar conta. A gente colocou uma hashtag aqui no href para também não ser redirecionado para outra página. Vou criar nova conta. E, por enquanto, aqui no HTML é só, beleza, gente? Aqui a gente acabou o nosso formulário. Vamos ver como ficou lá na página. Ó, como vocês podem ver aqui, a logo está aqui em cima, só que não está dando para ver porque está bem clarinha. Aqui tem o nosso título, além do código. Aqui a gente tem o input do e-mail e aqui tem a imagem. Aqui a gente tem o da senha e a imagem da senha. A gente tem o nosso checkbox, que vai perguntar para a pessoa se ela quer se manter logada ou não. O nosso botão de login e mais dois links, que um é o esqueci minha senha e o outro é o criar nova conta. Bom, agora a gente vai precisar personalizar, né, gente? Que vai ser lá no CSS. Bom, então bora lá para o CSS. Antes de começar o CSS, eu quero importar todas as fontes que a gente vai usar. Eu vou deixar esse script aí na descrição. Então é só você copiar e colar aqui no seu CSS, beleza? Que nem eu fiz aqui. Bom, essa parte da fonte é só isso. Aí a gente vai ter que colocar nos nossos elementos que a gente quer, né?
E agora a gente vai começar a personalizar os nossos elementos. Bom, primeiro a gente vai tirar todos os estilos padrões do HTML. Bom, como vocês podem ver aqui, ó, o HTML ele já tem alguns estilos padrões, que são, que são as margens, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, tem um espaçamento aqui na bordinha. A gente não quer isso. Ó, o título tem um espaçamento bem grande aqui. Essa linha laranja é o espaçamento. Tem um padding aqui, ó, também, ó, porque é essa linha branca. A gente não quer isso, a gente quer que fique colado na borda mesmo. Então a gente vai tirar isso agora, beleza? Bom, a gente vai selecionar todos os elementos, que é com essa tag aqui, que é o asterístico. Essa tag aqui, ela seleciona todos os elementos do HTML. E a gente vai tirar o margem. A gente quer nenhuma margem e nenhum espaçamento também. Aqui depois do padding eu vou colocar o box sizing, border box. Bom, o padding e o margin, a gente está tirando a margem padrão e o padding padrão. Aqui no box sizing, a gente está fazendo com que todos os elementos não ultrapassem a largura e a altura do elemento pi, entendeu? Então, vai tirar um monte de bugs da nossa aplicação. Vamos ver como ficou lá agora. Ó, como vocês podem ver, agora está tudo colado aqui na borda. E é exatamente isso que a gente quer. Agora a gente não tem mais nenhum espaçamento. Bom, agora eu vou colocar o body. Agora eu vou modificar o body e o HTML. Vou deixar o height e o width como 100 view height. Ó, vou colocar aqui o height como 100 VH e o width como 100 VW. O que é esse 100 VW e esse 100 VH? Bom, o height é a altura do nosso elemento, certo? E o width é a largura. E o 100 VH, ele vai ocupar 100% disponível que há na tela. Então, ó, como vocês podem ver aqui, ó, o nosso body está só ocupando a parte que tem conteúdo da nossa página, né? Quando eu colocar o 100 VH, ele vai ocupar a nossa página inteira. Como vocês podem ver aqui, agora está ocupando a nossa página inteira. E é isso que a gente quer, porque o body tem que ser a página inteira na nossa aplicação, tá bom? E o width é a mesma coisa. O width vai ocupar 100% da largura da página. Eu também vou mudar a cor de fundo da nossa página. Eu vou colocar um degradê entre duas cores. E para fazer isso, a gente usa o Linear Gradient, que é o que eu coloquei aqui. Bom, as duas cores que a gente vai usar é essa daqui e essa. Eu coloquei esse 72DG. Esse 72DG ele vai ser para qual direção o degradê vai ir. E no nosso caso, a gente quer que seja aqui de baixo para cá. Então, vai ser mais ou menos 72 graus. Aí depois vem a primeira cor que a gente quer e o tanto da tela que ela vai ocupar. E depois vem a segunda cor que a gente quer e o tanto da tela que ela vai ocupar. Bom, vamos ver como ficou isso daqui, né? Como vocês podem ver, ficou bem bonito, né, gente? Ficou um degradê bem legal. Agora dá para ver as nossas imagens com clareza aqui, né, gente? E agora eu vou posicionar todo o nosso formulário ao centro da tela. Que vai ser bem simples fazer isso. É só a gente colocar um display flex. O display flex ele é muito bom para posicionamento na tela, tá, gente? Então, eu vou colocar o display flex aqui. E agora, para a gente alinhar horizontalmente, a gente usa o justify content. O alinhamento horizontal, gente, é central, beleza? Horizontal é de linha, tá, gente? É assim, ó, deitado. E eu quero que seja ao centro. Então, eu coloco o center. E a gente vai alinhar os nossos elementos verticalmente também, que vai ser ao centro.
E para alinhar verticalmente, a gente usa o Align. Align Items, beleza? Center também. Vamos ver como ficou. Como vocês podem ver, ficou ao centro, né, gente? Como eu falei para vocês. Bom, agora a gente vai começar a personalizar a nossa div principal, né? Que é a div Content. Então, a gente vem aqui e coloca ponto content. Bom, aqui no content eu vou colocar um display flex para melhorar o posicionamento. Só que vai dar um bugzinho aqui que a gente já vai resolver. Ó, vamos ver como ficou. Os elementos ficaram um ao lado do outro, gente. Os elementos estão todos errados, né? A gente agora está um ao lado do outro e não é isso que a gente quer. A gente quer que eles fiquem em colunas, né? Para fazer isso é bem de boa. Como o nosso display é flex, ele vai ficar como row. O padrão é a direção do flex é row. E a gente não quer o row, a gente quer o column. Row é linha e column é coluna, tá, gente? Então a gente vem aqui e coloca um flex direction. E a gente quer column. Então, agora vai ficar normal. Agora ficou igual ao que estava antes, né, gente? Só que o display flex ele vai ajudar a gente para melhorar o nosso alinhamento, tá? Por isso que eu coloquei ele. Bom, agora eu vou colocar um tamanho nele de 480 pixels. Eu vou colocar um min height, que é o mínimo de altura que ele pode ter, que vai ser de 440 pixels. Se ficar menor, ele fica todo colado e não é isso que a gente quer. E o max height, que é o height máximo que a gente quer, que vai ser 500 pixels. Se ficar maior que isso, ele vai ficar todo separado também. Não é isso que a gente quer. Bom, aqui no content é só isso que a gente precisa fazer, por enquanto, né? E agora a gente vai para o segundo elemento do nosso HTML, que é a header. Aqui na header, gente, eu vou colocar um display flex para a imagem e o título ficarem em linha. Vocês viram que quando eu coloquei um display flex aqui, eles ficaram alinhados, um ao lado do outro? Aqui na header é isso que a gente quer. Então a gente vem e coloca um display flex. Eu vou alinhar os dois ao centro, verticalmente. Vai ser Align Item Center. E também um Justify Content Center para alinhar os dois verticalmente ao centro também. E eu vou colocar um Margin Bottom aqui para dar um espaçamento de baixo, tá, gente? Eu vou dar um espaçamento embaixo deles, de 30 pixels. Bom, aqui na header eu acho que é só isso por enquanto. Vamos ver como está ficando. Ó, lembram que antes a logo estava aqui em cima? Agora eles estão um do lado do outro. E a gente vai modificar o nosso título agora, o H1. Na imagem a gente não vai precisar mexer muito porque a imagem já está da cor que a gente quer e também está num tamanho bom, tá? Bom, aqui no título eu vou colocar aqui, ó, header H1, que é o que a gente quer modificar. Eu vou colocar outra fonte. Lembra que a gente importou as fontes lá em cima? Então, eu vou colocar a fonte Roboto. Vou colocar a fonte Roboto, que é a fonte que a gente quer. Eu vou colocar uma fonte Wave de bold. Então, a nossa fonte vai ficar em negrito. Eu vou colocar outra cor, que vai ser uma cor parecida com a da logo, que vai ser essa cor aqui, ó. Essa cor aqui vai ser a do nosso título. Eu vou aumentar também a nossa fonte, o tamanho da nossa fonte. Eu quero que seja 64 pixels. E eu quero que o nosso título
ele tem um espaçamento da logo de mais ou menos uns 25 pixels. Então a gente vem aqui e coloca um margin left de 25 pixels, porque vai dar um espaçamento da esquerda. Ó, já está começando a pegar forma, né, gente? Está ficando bem mais bonito. Olha a diferença que deu. Bom, aqui na header, por enquanto é só isso. E agora a gente vai ir para o main e para o form também. Bom, começando aqui no main, que é o conteúdo central da página, que vai ser o formulário em si, a gente vai colocar um margem alto, beleza? Por que esse margem alto? Porque vai dar um espaçamento automático, então ele vai ficar ao centro da nossa div py. Ó, como vocês podem ver, deu uma margem aos lados e ficou bem ao centro. E eu vou colocar um width de 85%. Esse width de 85%, ele vai ser 85% em relação ao py, tá, gente? Então, ele vai ser 85% em relação a div content, tá? E a gente vai colocar um height de 70%, que é a mesma coisa, vai ser 70% em relação ao py. Então, ela vai ficar um pouquinho mais larga. Tá, agora eu vou começar a mudar o formulário. Aqui no main form, eu vou colocar um display flex. Só que com flex, igual lá em cima, não vai ficar do jeito que a gente quer. Ele vai ficar um ao lado do outro, em linha. E a gente já sabe como resolver isso, né, gente? A gente tem que colocar um flex direction de column. Vamos ver como ficou? Agora tá do jeito que a gente quer. E o botão até se esticou tudo, né? Vou colocar um height de 100%. Porque eu quero que a altura seja 100% em relação ao py, que é o main. Ó, como vocês podem ver aqui, os campos estão colados um no outro. Ó. Eles estão bem juntinhos. Aqui, ó, o botão com checkbox, com input. E a gente quer que eles fiquem separados. E para separar eles, eu vou utilizar uma estilização que vocês já conhecem, que é o Justify Content. Mas você deve estar se perguntando, o Justify Content não é para alinhamento horizontal? E realmente eu falei que sim, é para horizontal. Mas aqui em cima, como vocês podem ver, eu coloquei o Flex Direction como column. Então, o Justify vai mudar para coluna também. Antes ele era para linha, agora ele vai mudar para coluna. E o Align vai mudar para linha. Então eles inverteram, tá bom? Tá, e eu coloquei um Space Between. O Space Between é para colocar os elementos da ponta na borda do py, né? Que aqui é a borda do elemento py. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse quadrado azul é o elemento py. Então, ó, como vocês podem ver, a nossa imagem está colada em cima do elemento py, que é a primeira div que tem. E o último elemento, que é o botão, está colado aqui no bottom, né? Está colado ali embaixo. E os elementos centrais, eles estão com um espaçamento igual aqui entre eles, né? Ó, aqui tem um espaçamento, aqui também e aqui também. E todos são iguais. Então, é para isso que serve o Space Between. Tá, aqui no main form, no formulário, né, na verdade, a gente acabou por enquanto. Agora a gente vai para os inputs e para os labels. Tá, agora eu vou personalizar os campos do e-mail e senha, que tem uma div com a classe chamada input field. Então, vai ser eles que eu vou modificar. Vou colocar um display flex para poder alinhar eles melhor, né? Vou alinhar os dois ao centro verticalmente, usando o Align Items. Olha, como vocês podem ver aqui, aqui o Align Items vai ser verticalmente, porque a gente não colocou o Flex Direction como column. Então aqui vai manter padrão, beleza? E a gente vai colocar um Justify Content. Space Between também. Por que Space Between? Porque eu quero que
o primeiro elemento fique totalmente colado à esquerda e o segundo totalmente colado à direita. Eu vou colocar uma curvatura da borda de 10 pixels. O border radius ele serve para fazer isso. Eu vou colocar uma altura de 55 pixels. Eu vou colocar uma borda também de 2 pixels. Eu quero que a borda seja sólida. E eu quero que seja a cor... essa cor aqui, ó, que eu vou colocar. DEF7F4. E eu quero que seja essa cor aqui. Vamos ver como tá ficando. Bom, ó, agora já tá pegando a forma, né, gente? Só falta personalizar o input e o label para ficar certo. E bom, galera, vocês viram que o nosso label está à direita? Então, é porque a gente colocou o label depois do nosso input. Porque assim a gente consegue fazer mais personalização no nosso label quando o input está focus. Mas a gente não vai entrar nessa área hoje, tá, gente? Então, para a gente reverter isso daqui, a gente tem que colocar o Flex Direction como reverso, né? Linha reverso. Então, a gente vem aqui e coloca Flex Direction, Row Reverse. Assim, eles vão inverter de lado. Agora eu vou modificar os inputs, esses quadradinhos brancos aqui. Bom, primeiro eu vou tirar as estilizações padrões do HTML, que são a borda. Ó, ele tem uma bordinha cinza aqui em volta, né? E um background branco. A gente vai trocar esse branco, a gente vai colocar outro branco, né? E quando a gente clica, ele cria uma borda em volta. E a gente não quer isso porque fica feio. E a gente consegue tirar isso bem de boa. Para a gente fazer isso, é só a gente vir aqui, ó, selecionar ele. O input dentro do input field, né? A gente não quer borda, então a gente vem aqui e coloca border none. Outline none também, porque a gente não quer o outline. O outline é a borda que aparece quando a gente clica, tá, gente? E o background color eu vou mudar para outro branco, que vai ser esse branco aqui que a gente usou aqui em cima. Ó, agora tirou as bordas e quando a gente clica, não aparece aquelas bordas feias, tá? Tá, agora eu vou colocar a largura de 82% do elemento pi. Opa, esqueci de colocar o width aqui, né, gente? Colocar a largura de 82% do elemento pi. E a altura eu quero que seja de 55 pixels, porque é a mesma altura do elemento pi. Então ele vai pegar a altura inteira. Bom, vamos ver como ficou. Ó, o nosso input está pegando 82% do elemento pi de largura. Ó, então ele ficou bem mais largo, né? E 55 pixels de altura, gente, ó. Agora ele está do mesmo tamanho do input field, né? Que é o elemento pi. E aqui à esquerda eu vou colocar um padding do texto aqui, ó. Porque como vocês podem ver, ele está bem colado. E eu vou colocar um padding, que vai ser um padding left, que vai ser da esquerda, que a gente vai colocar o padding de 10 pixels. Não, desculpa, de 20 pixels. Vamos ver como fica. Ó, ficou mais espaçado aqui e ficou mais bonito, né, gente? Eu vou colocar um font size maior também, que é o tamanho da fonte, de 20 pixels aqui. E eu vou trocar a font family, que é a nossa fonte, para outra fonte. Eu vou colocar como Poppins, que é a fonte que a gente portou lá em cima. Como vocês podem ver, ó, tá ficando bonito, né, gente? E eu também vou colocar uma curvatura na borda, porque como vocês podem ver aqui, o nosso input ele é quadrado, então ele está saindo um pouco do nosso elemento pi, que é o input field. E para a gente fazer isso, a gente coloca uma pequena curvatura na borda para ele se adaptar ali dentro, tá? E para fazer isso é bem simples, vocês já sabem que a gente usa o border radius. Aqui eu vou colocar 0, 8 pixels e 0. Tá.
como vocês podem ver aqui dentro eu coloquei 4 valores, porque cada um é uma ponta. E eu só quero também, gente, a curvatura só desses dois lados, só na ponta de cima direita e na ponta de baixo direita também. No lado esquerdo eu não quero nenhuma borda. Então, o primeiro é o lado de cima esquerdo, o segundo é o lado de cima direito, o terceiro é o lado de baixo esquerdo, ou direito, desculpa, e o último é o lado, esse lado aqui, ó, o lado de baixo esquerdo. É no sentido horário, né, gente? Aqui, ó, o relógio, ele gira assim, né? Então, é exatamente isso. Bom, vamos salvar aqui para ver como fica. Ó, como vocês podem ver, agora ele está totalmente adaptado, né? Ficou bem mais bonito. Tá, agora eu vou mudar a cor e o tamanho do placeholder, gente. O placeholder é o que está escrito aqui dentro, ó. Esse textinho aqui, ele é meio que invisível, né, gente? Porque quando a gente escreve, ele não está lá, né? Ele só aparece para identificar. Bom, eu quero que ele fique um pouco mais fino e ele tenha outra cor também. Para a gente poder personalizar o nosso placeholder, é bem de boa também. A gente tem que colocar dois pontos, WebKit input placeholder. Assim, a gente vai mudar todas as cores dos nossos placeholders do HTML. Como a gente só tem 2 placeholders, só vai mudar esses 2. Mas se tivesse mais, ele ia mudar também esses, tá? Então a gente pode identificar qual placeholder também é aqui, ó, antes, mas a gente não precisa porque a gente quer modificar todos. Tá, aqui dentro eu vou colocar uma cor diferente, vai ser um cinza. Eu quero que seja essa cor aqui e eu vou colocar um font wave, que é a grossura da fonte, um pouco menor, que vai ser de 300, vai ficar um pouquinho mais fino. Como vocês podem ver, já está pegando muita forma, né, gente? Tá ficando bem legal. Agora a gente vai mudar os labels, tá, gente? Os labels é onde tá as nossas imagens aqui dos inputs. Bom, é bem simples também de mudar. A gente vai precisar identificar ele aqui, né? Input field e label. Tá, eu quero que a altura seja igual ao do elemento pi, seja 55 pixels. E o width, que é a largura, seja de 18%. Porque lembra que aqui a gente colocou 82%? Então, aqui é o restante das porcentagens. Então, vamos ver como fica. Ó, agora ficou... Não mudou nada, né? Mas a gente vai fazer isso. Eu vou colocar um display flex aqui dentro também, que vocês já sabem para que serve. Ele é muito bom para alinhamento. E vocês lembram que lá no nosso HTML a gente tem o label e dentro do label está a imagem? Então, o display flex ele vai alinhar essa imagem dentro do label. Então, para a gente fazer isso, a gente usa o align items center e o justify content center também. Vamos ver como fica. Como vocês podem ver, os nossos inputs já estão prontos praticamente, né, gente? E agora eu também vou mudar o tamanho das imagens pelo CSS. A gente mudou lá pelo HTML, só que foi temporário, tá, gente? Porque daqui a pouco a gente vai colocar um esquema de responsividade e a gente vai precisar usar o CSS. Então a gente vem aqui, ó, a gente coloca o input field, label e image. E a gente vai colocar um width de 33 pixels e um height de 33 pixels, que nem estava lá no HTML. Eu posso vir aqui e tirar, tá, gente? Vou tirar. Vamos ver como fica. Ó, ficou a mesma coisa, né? Porque vai ficar a mesma coisa porque eu só mudei onde está essa informação, tá? Bom, agora a gente vai modificar o nosso checkbox, que é isso daqui. Bom, antes de mudar o nosso input, que é essa caixinha aqui, eu vou mudar o nosso label, que é o texto que identifica, tá? Bom, eu vou mudar a cor do nosso label. Então a gente coloca um checkbox label,
porque o nosso label está dentro da div checkbox. E eu vou mudar a cor, a cor para uma cor que a gente já usou aqui, que é esse branco aqui. Eu vou mudar a font family, que é a nossa fonte, né, para a Rubik. Esse é o nome da fonte. E eu vou colocar um font size de 18 pixels também. E eu quero que o cursor fique pointer. O que é esse cursor pointer? Bom, eu vou mostrar para vocês. Ó, eu vou tirar primeiro e vou mostrar como fica. Bom, ó, nossa div foi modificada, nosso label foi modificado, na verdade. E ó, quando a gente passa o mouse em cima, o nosso mouse fica igual. Mas quando a gente coloca o mouse cursor pointer, na verdade, olha como fica o nosso mouse. Ele mostra o dedinho, sabe? Para clicar. Então assim fica mais bonitinho para mim, né? Tá, nosso label está pronto. Agora a gente vai ter que modificar o nosso checkbox. Bom, para a gente personalizar o input checkbox, que é a caixinha de check aqui, ó, que é essa caixinha aqui, é bem diferente do que a gente está acostumado aqui, mas não é difícil, tá? Então bora lá. Primeiramente a gente vai ter que dar um display none no input. Então a gente vem aqui e coloca um checkbox input display none. Esse display none ele vai fazer o input desaparecer, tá, gente? Eu sei que parece estranho, e é mesmo. É meio estranho modificar o checkbox. Mas a gente coloca um display none para ele desaparecer. Ó, ele saiu daqui, né? Para a gente selecionar o checkbox vai ser assim, ó. A gente coloca o checkbox input mais label before. Bom, o que isso quer dizer? Bom, primeiro a gente está identificando a nossa div checkbox e o nosso input. Então a gente está pegando o nosso input. E o mais, ele serve para identificar o próximo elemento depois do input, que é o label. E esse before, ele serve para criar um elemento anterior a ele. Então, a gente está selecionando o nosso label e o before é para a gente criar um elemento anterior a ele. Então, vai ficar no lugar que era para ficar o input, entendeu? Bom, é meio confuso assim, mas é simples de fazer, tá, gente? Bom, e aqui dentro eu vou colocar um content igual a nada, porque esse content faz o conteúdo aparecer na tela, a caixinha que a gente vai criar aparecer na tela, e eu vou colocar um display inline block. Vou colocar também uma largura de 24 pixels e uma altura também de 24 pixels. E eu vou colocar um background color só para mostrar para vocês como vai ficar, tá, gente? Eu vou colocar de preto mesmo, só para vocês verem. Ó. Isso daqui é o que a gente acabou de criar aqui, gente, ó. E como eu falei para vocês, o content ele serve para fazer a caixinha aparecer na tela. Então a gente vem aqui, ó, eu vou tirar só para mostrar para vocês. Quando a gente tira, ele não aparece na tela. Então, para poder aparecer, a gente tem que colocar o content sem nada, tá, gente? O display inline block ele serve para a gente aumentar o nosso height e width. Eu vou tirar aqui para vocês verem, ó. Eu vou tirar e ele vai desaparecer também, porque o nosso height e o nosso width não está pegando. Então, para a gente poder colocar o height e o width, a gente coloca o inline block. E o background color, que foi só um exemplo, eu vou tirar agora já, só para mostrar para vocês. Bom, eu vou alinhar ele ao centro com o vertical align, middle, que é no centro, né, no meio, e eu vou colocar uma borda que vai ser de 2 pixels, vai ser que nem a borda do input, que nem a borda que a gente fez ali em cima, tá, gente? Vai ser 2 pixels solid e vai ser da cor que a gente já usou aqui, ó. Vai ser hashtag DE, vai ser essa cor aqui.
Bom, eu vou colocar um border radius também, que é a curvatura da borda, de 5 pixels. E eu vou dar uma margin right, para dar um espaçamento da direita, né, do label. Então eu venho aqui, coloco um margin right, eu vou colocar de 10 pixels. Vamos ver como fica. Eita, não apareceu. Vamos ver o que a gente fez de errado aqui. Galera, eu acho que deu algum problema aqui na nossa borda. Eu vou colocar um background color só para ver como fica. Eu vou colocar esse branco aqui mesmo. Bom, aparece. Ah, gente, aqui eu coloquei border radius aqui. Eu confundi. É só border aqui. Eu quero uma borda de 2 pixels solid e dessa cor aqui. Agora vai. Ah, era isso mesmo. Bom, e agora a gente tem que fazer o checked, né? Quando ele tiver selecionado, aparecer a imagenzinha de check aqui, né? Aqui dentro. Bom, para fazer isso é bem simples também. A gente vai precisar fazer igual que está aqui em cima, só que no input a gente vai ter que colocar checked, porque esse estilo só vai aparecer quando o input estiver checked. E mais label, 2 pontos, before. Bom, o que a gente quer que apareça quando estiver checked? A imagem de check, né? Bom, primeiramente eu vou mostrar para vocês como que é. Eu vou colocar essa cor aqui quando estiver checked. Lembra que eu coloquei checked lá no HTML? Para já aparecer como checked? Então, como vocês podem ver aqui, recarregou a página e já está checked. Eu vou apertar aqui, ó. Ele não está mais checked. Então, ele tirou o estilo que a gente colocou ali, ó. Eu vou colocar aqui, ó, de novo. Ó, é bem simples, gente. Não é difícil de modificar o checkbox, tá? Bom, para a gente colocar a nossa imagem, a gente vai ter que usar o background. O background só, porque não vai ser uma cor, vai ser uma imagem. E a gente vai usar o parâmetro URL. Essa URL, ela vai buscar onde está a imagem. No nosso caso, está no images check. Simplesmente isso, tá, gente? Agora a gente vai ter que colocar algumas configurações também. Ó, quando a gente clica, aparece tudo bugado aqui, né, gente? É porque está repetindo a imagem e não está no centro. Bom, primeiro, vamos fazer a imagem não se repetir. Para a gente fazer isso, é só a gente colocar um no repeat aqui dentro. Ó, agora só está aparecendo um, só que está desalinhado do centro, né? Para a gente colocar alinhado ao centro, é só a gente colocar center. E está pronto o nosso checkbox, tá, gente? Bem simples, não é mesmo? Bom, espero que vocês tenham entendido isso, tá? Não é difícil. Bom, agora a gente vai para o nosso botão de login, né? Que vai ser uma parte bem fácil para a gente fazer. Bom, a gente vai colocar aqui um form, né? Form button, porque o nosso botão está dentro do form. Eu quero que fique com o mesmo tamanho dos inputs, que é de 55 pixels. Eu vou colocar uma cor azul, que nem vocês viram lá no começo, que vai ser esse azul aqui, ó. Bom, eu quero que seja esse azul aqui, a cor do background. Eu quero tirar a borda padrão do botão, ó, porque como vocês podem ver, ele tem uma borda aqui. E eu vou tirar ela. Vou colocar border none. Agora ele está sem borda. Vou colocar um border radius, que é a curvatura da borda de 10 pixels, que nem lá no input, né? Vou colocar de 10 pixels. Vou colocar a cor color de branco também, que vai ser o branco que a gente já usou aqui. Ó, vamos ver como fica. O color é a cor do texto, tá, gente? Ó, quando a gente clica, aparece o outline. Lembra que a gente tirou o outline aqui dos inputs? Então, para fazer aqui, é a mesma coisa. Outline none. Vamos ver como fica. Agora não está mais aparecendo. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Ó, quando eu passo o mouse em cima, o mouse fica igual. E eu não quero que fique igual, eu quero que apareça o dedinho para a gente clicar. Para a gente fazer isso, a gente usa o cursor pointer.
Ó, agora ficou mais bonito, né, gente? Eu vou colocar um font size também, para deixar a letra maior. De 30 pixels eu vou colocar. Vou colocar uma font family, que é a fonte, né, de Rubik, que é a fonte que a gente já importou lá em cima. E eu creio que seja só isso, tá, gente? Ó, como ficou. Ficou maior, né, aqui a nossa fonte. E por enquanto é isso aqui no nosso botão, tá? Agora a gente vai ter que ir pro footer, que são os nossos links. Tá, agora a gente vai personalizar o nosso footer, né, gente? Bom, pra gente personalizar o footer vai ser de boa também. Bom, eu vou alinhar o footer ao centro também, que nem eu fiz com o main. Então eu venho aqui e coloco o footer. Posso colocar assim, ó, content footer. Aqui eu posso colocar um margin alto para ele se auto-alinhar, né? Alinhar automaticamente. E a gente vai colocar um width igual o do main, que vai ser de 85% em relação ao elemento pi, entendeu? E agora eu vou colocar um display flex para poder alinhar os itens facilmente. E os nossos links eu quero que fique um totalmente para a direita e o outro totalmente para a esquerda. E para a gente fazer isso, a gente já sabe como é. A gente tem que usar o justify content space between. Bom, bem simples. Agora eu vou alinhar verticalmente, que a gente usa o align items, e eu quero que os dois fiquem ao centro. E eu quero que a altura fique 20% em relação ao elemento pi, que é a div. Então, ó, vocês viram que o nosso form ele deu uma diminuída, né? Porque o elemento, o footer, ele pegou um pouquinho a mais de height. Então, a nossa div aqui, então o nosso main aqui, ele deu uma espremidinha, mas tá tudo certo. E também eu vou colocar um border bottom. Porque eu não sei se vocês perceberam lá no começo do vídeo, ele tem uma bordinha aqui embaixo branca, que dá um detalhe bem bonito, né, gente? Eu vou colocar aqui, ó, de 2 pixels, solid também. E eu quero que seja uma cor aqui, ó, que ela seja meio transparente, tá, gente? Ó, vocês peguem e coloquem aí no seu CSS. Olha como fica. Ficou bem bonito, né, gente? Dá um detalhe bem especial, né? Bom, agora a gente vai precisar modificar os links, que são esses dois links aqui, ó. Eles já estão posicionados certinho e a gente vai precisar modificar eles. Tá, primeiro eu vou modificar os dois, tá? Ó, vai ser um content A. Pode ser um footer A também. Bom, aqui eu quero que os dois tenham essa cor aqui, ó. Os dois vão ter essa cor aqui por enquanto, porque depois eu vou estilizar só o span, que é o primeiro link. Mas por enquanto, ó, quando eu personalizar aqui, vai modificar os dois, tá, gente? Porque os dois é um A e está dentro do footer. A diferença é que um está dentro de um span. Então, vai melhorar para a gente modificar aqui no CSS. Eu quero que não tenha um text decoration, então eu coloco none. Ó, o text decoration é as linhazinhas aqui embaixo, ó, são esse underline. E eu não quero que fique com isso, então eu coloco um text decoration none. Ó, agora tá ficando bem mais bonito, né, gente? Como vocês podem ver. Eu vou deixar um pouquinho maior, vou colocar um font size de 16 pixels. Eu vou colocar o font weight, que é a largura da fonte, é a grossura da fonte, na verdade, né? De 400. Que eu quero que fique um pouquinho mais grossa. E o font family, eu quero que seja Rubik também.
Vamos ver como fica, ó. Os dois estão estilizados da mesma forma, né, gente? E daqui a pouco a gente já vai mudar esse daqui. E agora eu vou colocar um detalhezinho bem legal, que a gente vai deixar mais bonitinho. Bom, como vocês podem ver, eles estão como letra normal aqui, né, gente? E eu quero que eles fiquem como italic. Italic é quando a fonte fica meio curvadinha, ela vai ficar meio inclinada para a direita, tá? Vamos colocar aqui, ó. Font Style. Font Style é o estilo da fonte, e no nosso caso é italic. Como vocês podem ver, ele ficou um pouco inclinado, né? E assim dá um detalhe bem legal também. Bom, aqui é só isso. Agora a gente vai mudar o primeiro link, que é o esqueci minha senha. Eu quero que ele fique um pouquinho mais fino e que tenha outra cor, tá? Para a gente fazer isso, é bem fácil também, tá, galera? A gente coloca aqui, ó, footer, span e A. Porque assim a gente está pegando o elemento footer, dentro do footer tem um span e dentro do span tem um A, que são esses dois elementos aqui, ó, que é esse daqui. Ó, a tag span está dentro do footer e o A está dentro do span. Então, a gente vai modificar somente esse. Ó, eu quero que o font wave fique um pouquinho mais fino. Quero que fique como 300. E eu quero mudar a cor também. Quero mudar para essa cor aqui, ó. Vamos ver como ficou. Ó, deu um detalhezinho bem da hora, né, gente? Um ficou mais fininho e o outro ficou mais grossinho. E isso dá um up na sua aplicação, né, gente? É um detalhe simples, mas que faz toda a diferença. Bom, agora a gente vai colocar os hovers. O que são os hovers? Os hovers são quando você passa o mouse em cima, ele muda de cor ou faz qualquer outra coisa, né? Ele vai fazer um estilo diferente. No nosso caso, a gente quer quando a gente passa em cima do botão, ele fique um pouquinho mais escuro, esse background color. E dos inputs também, eu quero que quando eu passe o mouse fique um pouquinho mais escuro, o background. Aqui também, ó, no lembrar senha. E nesses dois links também. Então, vamos fazer isso. Tá, primeiro eu vou colocar os hovers no input, tá? Nesses dois inputs aqui de texto. Bom, para fazer isso é bem simples. Os nossos inputs são o input field, né, gente? Então a gente vem aqui e coloca input field, hover. E é simplesmente isso, gente. Aí aqui dentro a gente coloca o que a gente quer mudar. E eu quero que o input field, ele é a div que junta o label e o input, lembra, gente? E a gente só tem a borda. O input field só é a borda. Então a gente vai ter que mudar a borda. Então eu quero que a borda fique com 2 pixels, a mesma coisa, solid. E eu quero que fique com outra cor. Eu quero que fique com essa cor aqui, ó. Essa cor aqui, que é bem parecida, só que ela é um pouquinho mais escura. Ó, vamos ver como fica. Quando eu passo o mouse em cima, ele muda de cor. É bem imperceptível, porque é bem clarinho, ó. Fica quase a mesma cor. Ó, como vocês podem ver aí, ó, dá pra ver, né? Bom, agora eu quero que o nosso background do nosso input, que é onde a gente vai colocar os nossos textos, mude. Por enquanto só está mudando a borda da nossa div. E agora eu quero que seja o input em si. Para a gente fazer isso, eu quero que quando eu passe o mouse em cima do input field, o nosso input mude. Então, ó, recapitulando. Quando a gente passar o mouse em cima do nosso input field, que é a nossa div do input, que está juntando o label e o input, então não importa se eu colocar o mouse aqui ou aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Eu quero que o input, que é esse branco aqui, ó, que é onde a gente coloca o nosso texto que a gente quer colocar, fique de outra maneira. Eu quero que fique com um background color igual ao de cima aqui, ó. Deixa eu copiar e colar aqui, ó. Quero que fique assim, ó. Como vocês podem ver, ele está mudando para uma cor mais escura, né? E ficou bem bonito, né, gente? Só que ainda
tem outra coisa que a gente pode fazer, que é colocar uma transição. Porque ó, quando a gente coloca o mouse em cima, ele já vai para outra cor direto e não dá nenhuma transição. Ó. A gente coloca e já vai. E a gente pode deixar um pouquinho mais bonito colocando transições, né, gente? Então eu venho aqui no Input Field, que é a nossa div, eu quero que tenha uma transição. Eu quero que seja uma transição de 0.3 segundos. O que isso significa? Que a transição vai ser entre 300 segundos, ou 300 milissegundos, tá, gente? 0.3 é a mesma coisa do que 0.3, tá, gente? Só que é uma versão abreviada. Então vai ser 0.3 segundos, que é igual a 300 milissegundos. Então, ó, vamos ver como fica. Por enquanto só está na borda, tá, gente? Eu vou colocar aqui no input só para a gente poder ver melhor. Ó, quero de 0.3 segundos. Então, como vocês viram antes, estava indo de uma vez. Agora vai ir em um determinado tempo, que é 300 milissegundos. Então, a cor vai surgir, tá, gente? Ó, vamos ver como fica. Ó, ficou bem mais bonitinho. Eu vou colocar mais ainda, só para vocês verem como é. Vou colocar 1 segundo. Então, ó, a transição vai ser de 1 segundo. Ó, ele foi vindo bem devagarinho. Só que 1 segundo é muito tempo. Eu vou colocar 0.3 mesmo, porque fica melhor, né? Ó, como vocês viram, não vai de uma vez, né, gente? Ele espera 300 milissegundos, aí sim ele está completo de outra cor. Bom, em todos os lugares que eu vou colocar hover, eu vou colocar uma transição de 0.3 segundos, beleza? Eu vou colocar aqui no label do checkbox também, que é aqui, ó, quando eu passar o mouse aqui em cima, eu quero que o label fique de outra cor, fique um pouquinho mais escuro. Então é aqui, ó. A gente pode vir aqui e colocar um input field. Ah, não, desculpa, não é aqui. É ali embaixo. É no checkbox. Então, ó, aqui no checkbox, eu quero que quando eu passe o mouse em cima do checkbox, eu quero que o label mude de cor, tá, gente? Então vai ser um color, vai ser igual ao que eu coloquei ali em cima, que vai ser essa cor aqui, ó. Na verdade não é igual, né, mas é bem parecido. Vamos ver como fica. Aí, como vocês podem ver, ficou um pouquinho mais escuro quando eu passo o mouse em cima, tá, gente? Ó, mas como vocês podem ver, tá dando um bugzinho aqui, ó, porque eu passo aqui do lado e tá acontecendo, né? Tá dando hover. E não é isso que eu quero. Eu quero que quando a gente passe o mouse em cima do checkbox label, o label, então a gente nem precisa colocar isso daqui, mude de cor. Então, ó, vamos ver como fica. Ó, a gente passa o mouse aqui e não acontece nada. Quando a gente passa o mouse aqui em cima, aí sim acontece, tá, gente? E é exatamente isso que eu quero. Bom, agora a gente vai colocar o hover aqui no login. Eu quero que fique um pouquinho mais escuro a cor do botão. Então, eu venho aqui, a gente procura o botão, aqui ó, Form Button. Aí eu coloco aqui Form Button, 2 pontos, hover. Aí aqui dentro eu coloco a cor que eu quero. Ou a estilização em geral, né, gente? E eu vou colocar essa cor aqui, ó, gente. Que é um azul um pouquinho mais escuro, ó. Quando a gente passa o mouse em cima, aí sim aparece essa cor. E eu também vou colocar nos 2 links aqui, ó, do esqueci minha senha e criar nova conta. Bom, então a gente vem aqui, ó, footer A. Eu só vou colocar aqui, ó, o transition de 300 milissegundos, porque se eu colocar a estilização aqui, também vai servir para cá, tá, gente? Então, eu venho aqui e coloco footer A, 2 pontos, hover. Eu quero que mude a cor. Opa. E eu vou colocar
uma cor um pouquinho mais escura também aqui, tá, gente? Vai ser essa cor aqui. Vamos ver como ficou. Eu passo o mouse em cima e é bem discreto. Só vai dar um detalhezinho a mais. Fica um pouquinho mais escuro. E quando eu passo nessa também fica um pouco mais escuro. Na verdade fica mais claro, né? Mas eu vou corrigir isso agora. Eu vou colocar um footer. Span. Dois pontos hover. E eu quero que fique de uma cor diferente aqui também. Que vai ser essa cor aqui, ó. Essa cor aqui. Vamos ver como fica. Ó, ficou bonitinho também, né, gente? Bom, eu esqueci de colocar a transição aqui no botão. Eu vou colocar. Aqui, ó, transition de 0,3 segundos. E aqui em cima também no label, eu esqueci de colocar. Transition de 0,3 segundos também. Agora, gente, a nossa aplicação está pronta, só falta a responsividade, que também é um bagulho muito importante, né, gente? Porque sua aplicação não pode ser só para desktop, né? Ou para celular também, né? Tem que ser para os dois. Galera, antes de começar a responsividade, eu estava vendo aqui e o nosso título ele tá meio amarelo, né? E não é essa cor que a gente quer, eu coloquei a cor errada, tá, gente? Então, ó, eu vou corrigir aqui, eu vou colocar essa cor aqui, que é um pouquinho mais clara. Agora sim, ficou bem melhor, né, gente? Bom, mas agora começando na responsividade. Começando aqui na responsividade, quando a gente coloca para mobile a nossa aplicação, ó, eu estou usando o inspecionar aqui, tá? Ó, ela fica toda quebrada, gente. E isso fica muito ruim para celular. Fica muito inacessível para o pessoal que está usando o celular. Ó, desktop tá tudo tranquilo, vai diminuindo, diminuindo. Quando vê, quebra o texto e fica tudo desalinhado aqui, né, gente? Fica tudo colado aqui, ó. Aí vai indo mais, aí quebra mais, aí zoa tudo de uma vez. Bom, a gente vai poder resolver isso com a responsividade que a gente vai fazer agora, tá, gente? Então, vamos lá. E antes, de novo, né, de começar lá no código, lá no CSS, a gente vai precisar ver onde a gente está precisando diminuir. Bom, como vocês viram aqui, principalmente no texto, né, aqui em cima, além do código, aqui no título, né, a gente está precisando diminuir. A gente pode diminuir um pouco também os textos aqui em geral, tudo, e o tamanho do input, porque quando fica mobile ele fica meio grossinho e a gente pode dar uma afinada nele também. Bom, então é isso que a gente precisa mudar, né? É o título, a altura do input e todos os textos em geral. Então, para a gente fazer isso, vai ser bem de boa. Eu vou aplicar aqui uma estratégia muito legal, tá, gente? Se vocês quiserem ver mais sobre isso, vocês podem ir lá no conteúdo do Gabriel. Ele fez uma navbar responsiva lá e ele aplicou essa estratégia lá. Então, se vocês quiserem ver mais disso, vão lá no vídeo dele. Eu vou deixar aí no card. Aqui, gente, a gente está usando pixel, certo? Que nem a gente fez aqui na nossa aplicação inteira. A gente usou pixel e porcentagem. E o pixel, ele é uma forma muito engessada, porque quando a gente diminuir, ele não diminui junto. E isso é muito ruim, porque ele vai quebrando, né? E para a gente resolver isso, a gente pode usar o REM, que é uma unidade de medida. E é muito mais fluida, tá, gente? A gente consegue mudar o tamanho dela muito mais fácil. Mas a gente não precisa colocar REM em todo lugar aqui ao invés de pixels. Por exemplo, aqui na altura do nosso content, a gente não vai precisar mudar isso daqui, tá, gente? Porque não é necessário. O que a gente vai precisar mudar mesmo, que nem eu acabei de falar, vão ser os textos e um pouquinho do input. Então, a gente vai trocar todos os textos de pixel para REM. Então, vamos lá, galera.
Bom, aqui no começo do código, eu vou buscar aqui, ó, o HTML. E aqui dentro do HTML, eu quero que tenha um font size de 62,5%. Então, isso quer dizer que a cada 1 RM vai valer 10 pixels. Então, se eu tiver 2 RM, vai valer 20 pixels. Entenderam? Bom, então, para a gente mudar assim, fica bem mais fácil, tá, gente? Vamos fazer aqui, ó. Aqui no title. Bom, o nosso font size está 64 pixels. Então, como cada 1 RM vale 10 pixels, a gente tem que colocar um pontinho aqui no meio e trocar de pixel para REM. Vamos ver como fica. Ó, como vocês podem ver, não mudou nada, né, gente? E realmente não mudou porque tá a mesma medida, só que com a unidade diferente. Bom, então como eu falei que a gente precisa mudar os textos, eu já estou mudando aqui o H1. Agora a gente precisa mudar os outros, né? Vamos ver aqui onde a gente precisa mudar. Ó, a gente vai mudar a altura do input field, porque que nem eu falei para vocês, o input a gente pode dar uma diminuída aqui também. Então a gente vai colocar 5.5 REM. Aqui dentro, ó, eu vou colocar 5.5 REM também, tá? Font size, eu vou colocar, ó, como é 20 pixels, eu vou colocar 2 REM, porque vai ser a mesma coisa que 20 pixels. Vamos ver aqui onde mais. Aqui, ó, no label, vai ser 5.5 REM também, tá? Aqui no input field label image, a gente também vai colocar 3.3 RM. Porque vocês lembram que a gente tinha colocado o width e o height aqui no HTML? Então, eu troquei aqui para o CSS para a gente poder fazer isso. Porque quando a tela for ficando menor, as imagens também vão ficando menor. Aqui no label, a gente vai colocar 1.8 RM de font size, né? Aqui, vamos ver o que a gente precisa mudar aqui. Ó, esse daqui é a largura e a altura do nosso checkbox, que é esse quadradinho aqui. Então, a gente também quer mudar quando ficar menor, tá, gente? Então, a gente vem aqui e coloca 2.4 RM. Bom, o margin não precisa, nem o border radius. Vamos ver aqui, ó, form button. Aqui é a mesma coisa do input, tá, gente? A gente vai colocar 5.5 RM. Font size, ao invés de 30 pixels, vai ser 3 RM também. E assim a gente vai fazendo, tá, gente? Eu vou fazer todos junto aqui com vocês para vocês não se perderem, tá? Aqui no A, ó, gente, ao invés de 16 pixels, 1.6 RM. Ó, eu vou grifar aqui o font size para a gente procurar mais rápido. Eu acho que já foi todos. Bom, a gente acabou de mudar todos os necessários, né, gente? Então, ó, eu vou salvar, vamos ver se mudou alguma coisa. E como eu falei para vocês, não vai mudar nada porque vai equivaler à mesma coisa dos pixels. A diferença é que quando a tela ficar menor, a gente pode mudar. Então, gente, como eu falei aqui, ó, 62,5%, ele vai ser 10 pixels, 1 RM vai ser igual a 10 pixels. Se a gente diminuísse isso, ia equivaler a menos, né? Eu vou colocar aqui, ó, 50,5%. Vai ficar bem menor, né, gente? Porque esse font size ele vai equivaler o REM, entendeu? Então vamos deixar 62,5 mesmo. E agora a gente vai usar as media queries. Bom, para quem não sabe, os mídias, eles servem para fazer as responsividades da aplicação, tá, gente? Ó, vem aqui e coloca @media. Bom, e aqui dentro eu vou colocar max width de 600 pixels. Por que 600 pixels? Porque, ó, quando a gente vem aqui em inspecionar elemento, quando está em 600 pixels,
a tela já fica bem colada aqui, né, o título. Então dá pra gente dar uma diminuída, né, gente? Então, ó, quando chegar aos 600 pixels, eu quero diminuir um pouco o font size. Quando chegar a 600 pixels, eu quero que o HTML mude o seu font size para 58%. E é bem pouquinho assim mesmo, gente, porque senão, se colocar muito, dá uma diferença muito discrepante, tá? Então fica meio estranho. Vou colocar 58%, vamos ver como fica. Ó, 600. Quando passar de 600 aqui em cima, gente, vamos ver como vai ficar. Ó, vocês perceberam que está dando uma diminuída. Então, é exatamente isso que a gente quer fazer. Só que, ó, como vocês podem ver, o título ainda fica bem grande, né, gente? Então, a gente vai dar uma diminuída aqui no título na mão mesmo. A gente vem aqui, coloca header, H1 e... Opa! A gente pode colocar um font size nele de 5.5 rm, que ele vai ficar um pouco menor. Aí, ó. Antes ele estava assim, ele ficou menor ainda. Bom, quando quebrar de novo o título, a gente vai tirar o título, porque senão ele ia ficar muito pequeno e não faria sentido a gente deixar ele aí. Então, ó, vamos ver em quantos pixels a nossa aplicação quebra. Ó, 470 eu acho que é o máximo, hein, gente? Porque, ó, tá bem colado aqui as bordas aqui na tela, né? Então, ó, eu acho que 470 pixels é um bom tanto. Vamos diminuir mais um pouco, ó. Lá no 460 quebra. Mas eu vou colocar no 470 só por segurança. Então, vamos lá. A gente coloca Media, igual aqui em cima. Max Width. Agora vai ser de 470 pixels. E como eu falei para vocês, eu vou tirar o título, tá, gente? Porque senão ele vai ficar muito pequeno e não vai ficar bonito. Então, ó, eu vou tirar o título. Tirar o título, para fazer isso é bem simples. A gente coloca um display none nele, porque assim ele some, né? Então, ó, ficou muito melhor, né, gente? Tirou o título e só deixou a logo. E também a gente vai diminuir um pouco da fonte geral, tá? Eu quero que o HTML fique com um font size de 56%, que fica um pouco menor ainda, né, gente? Antes estava assim, aí foi para 600, ficou um pouco menor, foi para 470, tirou o título e ficou menor ainda. Só que aqui vocês podem ver que os inputs eles estão muito pequenos, né? Eles não estão ocupando um bom espaço. A gente pode colocar eles como mais espaço. Então a gente pode colocar aqui, ó, os inputs eles estão no form e o form está dentro do main. Então a gente vem aqui e modifica o content main. E eu quero que o width fique 100%, tá, gente? Ó, vamos ver como o width fica então agora. Ó, vocês podem ver que deu uma mudada, né? Eu vou tirar aqui para vocês, eu vou tirar por aqui mesmo. Ó, deixa eu procurar aqui o main aqui dentro do body e eu vou mostrar para vocês. Ó, width 100%, sem width 100%. Ele dá uma leve aumentada, né, gente? Dá pra gente aumentar mais ainda. Bom, o nosso main, ele ficou 100% do content, tá, gente? Porque é o elemento pai. Só que o content, ele também tá pequeno, ó. Ele tá bem pequeno. A gente pode dar uma aumentada nele para ele ficar um pouco maior. E, consequentemente, os inputs vão ficar maior também. Então, a gente vem aqui, coloca ponto .content, width. A gente pode colocar 80%. Vamos ver como fica. Agora, gente, ficou bem melhor, né? Ó, agora ele tá mais colado assim. Ele tá mais largo, né, gente? Ó, ele ficou... Não deu muita diferença aqui. Ficou muito melhor. Só que vocês estão vendo um bug aqui embaixo, ó. O nosso footer, ele continua a mesma coisa. Então, para a gente resolver isso, a gente precisa deixar o footer 100% do
elemento pai, que é a div content. Então, para a gente fazer isso, é a mesma coisa aqui no main. A gente precisa colocar um if 100%. Então, eu já vou aproveitar e vou colocar aqui, ó, content footer 100% também. Então, aqui, ó, tá pegando o main e o footer, tá? E colocando o mesmo estilo. Bom, então vamos ver como fica. Bom, como vocês podem ver, agora sim, nossa aplicação está totalmente responsiva. Ó, ficou menor e vamos colocar aqui, ó. Bom, eu acho que ainda dá para melhorar uma coisinha, que são os links aqui de baixo, ó. Esses links estão muito colados. Eu acho que dá para diminuir um pouco eles na mão. Então a gente vem aqui, coloca um content, footer, né, que é o elemento. A gente pode colocar um font size de 1.4 rm. Vamos ver como ficou. Agora sim, gente, ficou muito melhor, né? Como vocês podem ver, ele não está muito colado e está totalmente responsivo. Ó, desde o desktop ao mobile, tá, gente? Vai diminuindo até chegar ao mobile. E é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do código. Deem sugestões aí nos comentários. Se vocês gostaram, dê um like no vídeo para fortalecer a gente. E se inscrevam aí no canal para a gente postar mais conteúdos no dia a dia, tá, gente? Então é isso. Falou!